Bem-vindos a mais uma aula, a nossa aula número 2. Bom, hoje vamos falar sobre públicos, ok? Público quente e público frio. Tu precisas perceber que para poderes entregar melhor o seu anúncio, tu tens que ter o domínio dos públicos no Facebook. Ok? O que é um público quente, o que é um público frio. Então, não vamos entrar em muito detalhe, mas vamos dar a base de como é que tu crias esses públicos, ok? Por exemplo, público quente, pessoas que tiveram alguma interação com a sua página, ok? Então, as pessoas que visualizaram o vídeo em certas percentagens, ok? Pode ser um público de visualização de vídeo de 3 segundos, visualização de vídeo de 25%, visualização de vídeo de 75%, etc, etc. Depois temos pessoas que visitaram o seu site, se realmente tiveres um site. Bom, aqui no site existe um requisito também importante para criar este tipo de público, que é a configuração do pixel, ok? Havemos de ver lá mais para frente. Eu acho que neste momento não é muito fundamental falar muito do pixel, ok? Nós já vamos aprender como é, o que é um pixel no Facebook. Se tu tens um site e tu queres criar um público de visita do site, é importante que tu tenhas um pixel configurado, ok? Depois, o público de envolvimento, pessoas que de certa forma envolveram-se, ok? Com a sua página, seja para deixar um like, seja para deixar um comentário, seja para partilhar, etc, etc. E por fim temos a sua lista de e-mails, ok? Que é aquele teu público que tu já tens uma lista de e-mails. Por exemplo, se tu és um fornecedor de um produto ou serviço ou tens clientes, certeza tu tens uma lista de e-mail que tu podes criar essa lista de e-mail através do próprio Facebook, ok? Então, tu lanças, por exemplo, esse tipo, ou crias esse tipo de público, que são as pessoas que fazem parte, por exemplo, da tua lista de e-mail. Estamos a falar até agora de público quente, como criar públicos quentes, ok? A partir de pessoas que tiveram alguma interação com a nossa página. Depois, vamos ver como nós podemos criar um público, por exemplo, frio, né? Como é que nós podemos criar públicos frios? Por exemplo, pessoas que nunca tiveram interação com a nossa página. Como é que nós criamos esse tipo de público? Então, pode ser um público segmentado por semelhança, aquilo que em linguagem de tráfego chama-se lookalike. Por exemplo, eu posso ter um público e crio um público semelhante a um determinado tipo de público que eu quero, ou que eu já tenho, aliás, que eu já tenho criado. Por exemplo, eu posso dizer ao Facebook, cria-me um público, por exemplo, aqui no lookalike, pode ser um público igual, ok? Ao público que eu tenho, por exemplo, de visualização de vídeo 75%. Então, eu quero que o Facebook encontre pessoas semelhantes àquelas que visualizaram os vídeos a 75%. Ou eu quero que o Facebook, por exemplo, encontre pessoas semelhantes àquelas pessoas que viram o meu anúncio e dirigiram-se à minha loja para comprar o meu produto. Então, o Facebook vai encontrar essas pessoas, ok? É o público lookalike. Estamos a falar de públicos frios. E temos também o público segmentado por interesse. Por exemplo, pessoas que têm interesse em um determinado produto ou marca. Por exemplo, eu posso dizer ao Facebook, encontre pessoas que têm interesse, por exemplo, em iPhone 13 Pro, por exemplo, Max Pro, sei lá como é que se chama o tal iPhone, né? Encontre pessoas que têm interesse, por exemplo, em marketing digital. Encontre pessoas que têm interesse, por exemplo, em um determinado produto que eu venda, por exemplo, em sapatilhas. Encontre pessoas que têm interesses, por exemplo, em ornamentação, se for o caso do meu serviço. Então, o Facebook vai encontrar essas pessoas e tu vais fazer o teu público frio através dessas pessoas, por exemplo, aqui na segmentação. E temos segmentações abertas, né? E eu posso criar, por exemplo, um público através da segmentação por idade, eu posso criar um público através de segmentação de gênero, segmentação de localização, segmentação de idioma. O que isso significa? Por exemplo, segmentação de localização. Eu posso dizer, encontre-me pessoas que vivem na cidade de Maputo, bairro do Alto Maé. Ok? Então, ele vai me encontrar essas pessoas, provavelmente porque o meu produto ou o meu serviço está direcionado para aquele bairro. Ou encontre mulheres, por exemplo,
que gostem de maquiagem. Por exemplo, aqui no gênero, estou a segmentar pelo gênero. Encontre mulheres que gostem de maquiagem. Encontre pessoas de 50 ou mais anos, por exemplo, que frequentam o lugar X. Encontre pessoas que falem, por exemplo, inglês. Então ele vai me encontrar essas pessoas. Como vocês veem, é frio e é quente. É quente porque teve alguma interação comigo. É frio porque nunca teve nenhuma interação comigo. Então eu não conheço. Eu vou pedir ao Facebook para encontrar essas pessoas. Mas eu tenho que ter um ponto de partida. Ok? O meu ponto de partida pode ser o lookalike, o meu ponto de partida pode ser interesse, o meu ponto de partida pode ser segmentação por idade, gênero e idiomas. Então é isso que nós vamos ver na aula 2. Como nós criamos os públicos dentro do nosso gerenciador ou dentro da plataforma de negócios do Facebook e para os quais vamos anunciar. Quando nós estivermos a criar o nosso anúncio, para onde é que nós vamos direcionar? Vamos direcionar para esse tipo de público, seja quente e seja frio. Ok, então bora lá para a nossa plataforma de negócios. Ok, como vocês veem, bom, tive uma sugestão no vídeo anterior. Alguém comentou que o mouse não estava muito bem visível, então havia necessidade de ativar o mouse, que era para facilitar o acompanhamento do vídeo, né? Então, obrigado pela sugestão. Espero que mais pessoas deixem sugestões em temas, por exemplo. Quais são os temas que vocês gostariam de ver que a gente falasse? Se alguma coisa não foi muito bem percebida e que é para aprofundarmos um pouquinho mais, etc, etc. Então, Canimambo, muito obrigado a todos que comentaram, muito obrigado a todos que colocaram like, que partilharam e pelo incentivo. Ajudem-nos a crescer. Não se esqueçam de colocar um like neste vídeo, não se esqueçam de seguir a nossa página, ok? Miguel da Conceição no Facebook, a nossa página do marketing digital. Sigam também o nosso canal do YouTube, Miguel Conceição. Mais produtivo eu colocar esse vídeo no YouTube. Ok, mas vamos deixar disso e voltemos à aula. Então, eu já estou aqui dentro da nossa planilha de negócios, dentro do nosso gerenciador de anúncios, né? Então eu clico aqui nestas três barinhas, como vocês veem, ok? Agora, como já tenho o mouse, é mais fácil todo mundo acompanhar. Então eu clico aqui nessas 3 barinhas. Ao clicar aqui nessas 3 barinhas, vai abrir um menu. E nesse menu eu tenho várias coisas, mas a coisa que eu preciso aqui neste menu é a opção públicos. Ok? Se não tiver a opção públicos aqui, você pode navegar e vai procurar essa opção aqui embaixo, ok? Está em algures, ok, está aqui. Então podes clicar por aqui, entras também, ou podes vir diretamente daqui, clicas aqui e vai te direcionar para o público. Então a gente vai clicar aqui e isso vai nos levar para esta página. Ok? Como vocês veem. Então aqui dentro desta página é onde nós vamos criar os públicos que nós queremos, públicos frios, públicos quentes. Ok, vamos começar por públicos quentes, que são as pessoas que interagiram com a nossa página ou nosso site, seja o que for. Então, eu clico aqui, vai me aparecer, por exemplo, público personalizado, público semelhante, público de anúncio especial. Nós vamos trabalhar com público personalizado. Ok? Então eu vou clicar aqui no público personalizado, porque eu quero criar um público personalizado. Vai abrir este campo, ok? O que ele diz? Como vocês veem, escolha uma origem do público personalizado. Nós já vimos lá na nossa planilha que o público quente, por exemplo, são pessoas que podemos criar a partir de pessoas que visualizaram o nosso vídeo, uma certa percentagem do vídeo, e eu posso escolher, por exemplo, 25% do vídeo, 75% do vídeo, quem viu 90% do vídeo. Então, se você, por exemplo, viu 90% do meu vídeo, eu crio este tipo de público de visualização de 90%, significa que aquele que viu menos que 90% não vai ser atingido, ou não há de ver a minha publicação. A minha publicação é dirigida para pessoas que viram 90% ou mais para frente, ok? Aquele que visitou o meu site, por exemplo, aquele que envolveu-se, etc, etc, ok? Então, vamos, neste momento, navegar por uma dessas planilhas para nós percebermos mais ou menos o que é. Como eu já tinha dito, aqui, na criação do público, por exemplo, usando o site, pessoas que visitaram o seu site, você tem que ter configurado um pixel. Eu acho que esse tema de pixel é um tema um pouco mais avançado,
para o nosso nível. Estamos a falar de pessoas que já tenham, por exemplo, experiências em vendas via internet, por exemplo, já têm um site, são pessoas bem experimentadas na criação, na disponibilização de conteúdo ou de produtos e criaram um site específico. Para o nosso caso, nós estamos a partilhar conteúdos que é para pessoas que estão a iniciar nesta área de negócio usando o digital. Então estamos a falar de pessoas que usam simplesmente o Facebook, o Instagram, estamos a falar de pessoas que usam o WhatsApp, essas plataformas pequenas de acesso fácil e comum. Então no site aqui havemos de partilhar isto talvez mais para frente num âmbito um pouco mais abrangente e uma aula específica direcionada para empresas mais grandes ou para pessoas que já tenham, por exemplo, sites para isto. Porque se eu quero criar um público baseado na visita, por exemplo, de pessoas que visitaram o meu site, eu tenho que configurar um pixel, ok? Eu tenho que criar um pixel e configurar. Um pixel é mais ou menos o quê? É como se fosse um rastreador, ok? Ele vai rastrear toda a atividade que acontece dentro do site e vai partilhar essa atividade com o Facebook. Ele vai me dizer quantas pessoas navegaram pelo meu site, em que sítio as pessoas mais procuraram, quais são os links que as pessoas mais clicaram no site. Então, toda essa informação que acontece no meu site vai ser partilhada lá no meu Facebook. Então, como nós aqui nós estamos a trabalhar numa situação de termos um site, vamos deixar isto, ok? Atividades de aplicativos é a mesma coisa, por exemplo. O que é que isso significa? Criar um público de pessoas que iniciaram seu aplicativo ou jogo, executar alguma ação. Estamos a falar de desenvolvedores. Se eu desenvolvo um aplicativo e eu partilho esse aplicativo, por exemplo, na internet, e eu quero que mais pessoas façam o download desse aplicativo, eu vou rastrear todas essas pessoas que fizeram ou tiveram uma interação com esse aplicativo, ok? Lista de clientes. Bom, aqui na lista de clientes já é o nosso nível, ok? Eu no Facebook posso criar a minha lista de clientes. Então, eu posso criar um público baseado na minha lista de clientes. Eu estou a dizer que vou criar um anúncio que vai ser direcionado somente, por exemplo, para a minha lista de clientes, para as pessoas. É um anúncio específico, por exemplo, que eu estou a trazer uma novidade, um produto novo, uma promoção para os meus clientes. Então, eu vou clicar aqui, eu vou dizer a ele, por exemplo, lista de clientes. Mas eu tenho que ter uma lista de clientes já criada, ok? Bom, atividades offline, por exemplo, pessoas que interagiram com a sua empresa na loja, por telefone ou outros canais. O que significa? Aquelas pessoas que a partir, por exemplo, de uma publicação sua, elas foram dirigiram-se fisicamente à tua localização, à tua loja, por exemplo, e foram lá, interagiram diretamente com a tua loja. Podem ter comprado alguma coisa, podem ter ido para lá para ver algum produto, para consultar algum preço, etc, etc. Então, essa é a atividade offline. Depois, temos vídeo, por exemplo. Aqui são as pessoas que assistiram um dos seus vídeos no Facebook ou no Instagram. Por exemplo, se tu publicas um vídeo de algum produto ou serviço, tu podes dizer, crias um público quente e dizes público de visualização de vídeo, por exemplo, pessoas que visualizaram o meu vídeo que eu lancei no dia X, etc, etc. Conta do Instagram são aquelas pessoas que interagiram com o seu perfil do Instagram, por exemplo. Todas aquelas pessoas que interagiram com o seu perfil do Instagram, independentemente de serem seus seguidores ou não, quem entrou dentro do teu perfil, eu vou criar esse público, vou incluir essa pessoa. Então a minha publicação há de passar na timeline dessa pessoa. Formulário de cadastro. Pessoas que abriram ou preencheram o formulário em um dos seus anúncios de geração de cadastro. Aqui, mesmo que a pessoa não tenha se cadastrado, se a pessoa rastreou ou passou por aqui, vai ser incluída, por exemplo, dentro da visualização ou do meu público quente, neste caso. Experiências instantâneas, compras, por exemplo, pessoas que fizeram alguma compra, que interagiram com os seus produtos, ou a experiência de compra no Facebook ou no Instagram. Tu tens um produto que estás a vender e a pessoa, mesmo que não tenha comprado, tenha entrado lá para ver o preço, etc, etc, essa pessoa é candidata para fazer parte do meu público quente, por exemplo, de compras, eventos, público, pessoas que interagiram com um evento seu que tu criaste e publicaste no Facebook, as pessoas que interagiram com a sua página, por exemplo, do Facebook, classificados do Facebook. Bom, temos estas todas as opções, como vocês veem, que nós podemos criar os nossos públicos quentes, ok? Então, para o nosso caso,
já temos algum vídeo, por exemplo, postado e já temos, por exemplo, algumas métricas para podermos trabalhar com elas e analisar. Então, nós vamos criar o nosso público de visualização de vídeo. Então, eu clico aqui, ok? Deixa eu puxar essa câmera para este lado aqui. Eu clico aqui e eu faço avançar, ok? Então, o que ele faz? Ele vem logo para aqui. E aqui neste campo, como vocês veem, público personalizado por engajamento com o vídeo. Então, o que significa? Escolha o tipo de conteúdo que você gostaria de usar para criar o seu vídeo, ok? Então, eu venho e eu clico aqui, por exemplo, e eu digo assim, eu quero pessoas que visualizaram pelo menos 3 segundos do meu vídeo. É um público que eu estou a criar. Eu posso clicar aqui, ok? Se eu clico aqui, eu estou a dizer ao Facebook que ele vai mostrar estou a criar um público de pessoas que visualizaram pelo menos 3 segundos de todos os vídeos que eu já coloquei. Não interessa qual deles, mas pelo menos tenha visto 3 segundos, ok? Posso colocar aqui pessoas que visualizaram pelo menos 10 segundos. E seleciono pessoas que visualizaram todo o seu vídeo ou pelo menos 15 segundos, ok? Pessoas que visualizaram 25% do vídeo, 50% do vídeo, 75% do vídeo. Então, eu vou selecionar aqui. Eu vou dizer, quero, por exemplo, pessoas que visualizaram no mínimo 3 segundos do meu vídeo. Então, significa que essa pessoa teve alguma curiosidade, teve algum interesse e clicou nesse vídeo, ok? Então, é um público, por exemplo, já está lá. E, bom, aqui onde vem retenção, o que é? Por exemplo, pessoas que visualizaram os 3 segundos do vídeo desde quando, por exemplo? Se eu já tenho esta página, se eu já venho colocando, por exemplo, vídeos há mais de 1 ano, 2 anos, eu posso dizer assim, quero todas as pessoas, okay? Aqui neste meu público aqui, de 3 segundos, visualização de vídeo 3 segundos, então eu digo, todas as pessoas que pelo menos tenham visualizado um dos meus vídeos 3 segundos durante os 365 dias, durante 1 ano, ok? 365 dias passados. Então, eu vou dizer ao Facebook, rastreia-me e passa esta minha publicação para todas essas pessoas que viram durante estes 365 dias. Mas eu posso mudar aqui. Pode não ser 365 dias. Eu posso vir para aqui e colocar 180, por exemplo, dias. Eu quero pessoas que visualizaram nos últimos 180 dias. Posso mudar, se é uma coisa mais recente, por exemplo, eu acho que é importante, o conteúdo foi muito bom. Posso dizer 30 dias, idem. Então, o Facebook só vai me encontrar essas pessoas que visualizaram este vídeo durante esses 30 dias, ok? Então, por exemplo, vamos deixar aqui, vamos colocar 180 dias, ok? Vamos colocar assim, depois temos que dar um nome, né? Então, eu posso, cada um escolhe, o critério está aberto aqui, cada um vai escolher qual é o nome que quer dar a este público, que é para poder te facilitar, identificar esse público quando estiveres a configurar os teus anúncios. Então, tu já vai saber qual é o público, por exemplo, 180 dias, como é que se chama, o público de 180 dias, ok? Então, por exemplo, aqui eu posso dizer, vídeo view 180, D, 180D, ok? Então, vídeo view 180D, eu já sei que são pessoas que visualizaram o vídeo durante ou dentro dos 180 dias. Visualizaram o quê? Visualizaram no mínimo 3 segundos do vídeo durante os 180 dias. Aqui a descrição é opcional, né? Aí é uma questão de escreveres para não te perderes o que é esses 180 dias, o que é que significa. São pessoas que viram todo o vídeo, são pessoas que viram qualquer um dos vídeos que você já postou na sua página, etc, etc. Então a descrição aqui é opcional. Então, antes de concluir aqui, estávamos a saltar um passo. Por exemplo, aqui no engajamento, aqui onde colocamos pessoas que visualizaram pelo menos 3 segundos do meu vídeo, eu vou escolher os vídeos, por exemplo. Eu clico aqui, quero que sejam vídeos, por exemplo, da página do marketing digital. Então, tem que selecionar aqui a página. Então, eu hei de ir ver quais são esses vídeos todos que já estão lá postados e eu vou selecionar o vídeo. Eu posso selecionar todos esses vídeos, por exemplo. Eu clico aqui, eu digo este vídeo, por exemplo, este vídeo. Eu quero todos os vídeos, todas as pessoas que visualizaram pelo menos 3 segundos de cada um destes todos os vídeos que estão aqui, ok? E eu vou dizer confirmar. Então, o que é que significa? Significa que todas as pessoas, não interessa, você pode ter visto este e não ter visto o outro. Então, já carreguei todos os meus vídeos, já estão aqui. E o que é que eu faço? Eu venho para aqui e eu faço criar público, ok? Eu crio este público, ok?
Então, não se esqueçam, é o meu público quente, ok? Pessoas que interagiram de alguma forma com a minha página, ok? Então, dentro desse público quente, o que eu fiz? Eu criei um público de visualização de vídeo. Vão perceber, né? Então, como vocês veem, ele vai me dar essa resposta. O seu público personalizado já foi criado, por exemplo. Próximas etapas: criar público semelhante, criar um anúncio, criar outro público personalizado. Eu posso clicar aqui em concluir e voltar a criar um outro público. Pode não ser um público personalizado, pode ser outro tipo de público. Se eu quiser continuar a criar público personalizado usando uma outra categoria, eu venho para aqui e clico, por exemplo, no personalizado, ele vai me levar até lá. Se eu quiser criar um público semelhante, por exemplo, aqui, eu vou clicar aqui, o lookalike, que nós falamos lá atrás. Eu clico aqui e ele vai me identificar pessoas similares àquelas que visualizaram o meu vídeo. Mas essas pessoas não interagiram ainda com a minha página, por isso não fazem parte do meu público quente. Então, fazem parte do meu público frio. Ok? Percebe, né? Então, eu vou dizer a ele, por exemplo, cria mais um público semelhante a este, de pessoas que visualizaram. Então, ele vai me criar um lookalike, que são pessoas do meu público frio, que nunca interagiram com a minha página, no entanto, tem semelhanças ao meu público que interagiu e visualizou durante 3 segundos do meu público. Ok, nós vamos vir para aqui, vamos dizer a ele, por exemplo, vamos criar um outro público personalizado. Ok, já vimos visualização de vídeo, por exemplo, 180 dias. Eu posso voltar a clicar aqui e dizer a ele visualização de vídeos 30 dias, por exemplo. Se eu tenho um conteúdo que eu postei há 30 dias e eu acho que é extremamente importante e aquelas pessoas que visualizaram são os meus potenciais clientes, por exemplo, estou a vender um produto ou um serviço, estou a vender um curso, estou a vender alguma coisa, então todos aqueles que visualizaram são os meus potenciais. Eu vou querer que essas pessoas vejam de novo esse vídeo, ok? O tal remarketing, havemos de ver lá mais para frente. Eu posso fazer um remarketing, ok? E voltar a lançar esse vídeo para esse público, para que essas pessoas voltem a ver. Mas não é o caso, porque estamos aqui numa situação de aprendizagem, então vamos navegar um pouco por tudo isto. Eu posso vir para aqui e dizer, por exemplo, pessoas que interagiram com a minha conta do Instagram. Eu clico aqui, eu ponho avançar, ok? Então, se eu tiver várias contas do Instagram, ele vai perguntar qual das contas. Por exemplo, como eu disse, eu tenho uma conta do artesanato, porque eu faço gerenciamento também de uma conta do artesanato, faço gerenciamento de uma conta de bijuteria. Então, eu posso vir para aqui e eu mudo, ok? Eu digo a ele, não é a conta do artesanato, por exemplo, que eu quero fazer o rastreamento das pessoas, mas é a conta do marketing digital, que é a conta que está acoplada à mesma conta, mas no Facebook. Então, é Miguel Conceição 0. Então, é a origem, ok? Então, eu quero criar um público personalizado do Instagram. Todas as pessoas que, de alguma forma, interagiram com a minha página, seja por ter entrado dentro dela, por ter visualizado os meus vídeos ou o meu conteúdo, por ter colocado um like, por ter comentado, não interessa, ok? Todos que engajaram-se com o meu perfil do Instagram, é o que diz aqui. Eu posso escolher todos que se engajaram com esta conta profissional, qualquer pessoa que visitou o perfil desta conta profissional, ok? Pessoas que engajaram-se com qualquer publicação minha, pessoas que enviaram uma mensagem, etc, etc. Então eu vou escolher a primeira opção aqui, inclui todas as pessoas, ok? Então eu vou deixar aqui na primeira opção e venho para aqui também para os dias. Eu quero pessoas que engajaram, por exemplo, com a minha conta dentro de que intervalo? Quanto mais reduzido for, melhor. Porque quem interagiu com minha conta, por exemplo, há 1 ano, pode ser que já não me siga, pode ser que já não esteja interessado, por exemplo, nesse conteúdo. Então eu vou lançar uma publicação e essa pessoa pode não reagir de uma forma positiva. Mas também pode ser que a pessoa tenha deixado de seguir por não estar a ver algum conteúdo muito bom. E quem sabe esse vídeo vai voltar a despertar aquela curiosidade e a pessoa volta a seguir o vídeo, volta a interessar-se pelo meu produto ou o meu serviço, ok? Então, posso deixar 365 dias, posso colocar 30 dias, posso colocar 200 dias, bom, isso varia, isso depende. Quantos dias você quer colocar aqui, isso depende de si, ok? Podemos colocar aqui, por exemplo, 30 dias, pessoas que interagiram nos últimos 30 dias com a minha página, ok? E posso vir para aqui também incluir mais pessoas, ok? Como vocês veem, ou excluir.
por exemplo. Então, eu tenho que dar o nome, por exemplo, a este público, ok? Eu posso escrever interação, Insta 30 dias, ok? Então, o meu público vai se chamar Interação Insta 30 dias. Eu já vou saber, ao ver lá na minha legenda, eu vou saber que este público é aquele que interagiu com a minha página durante ou no intervalo de 30 dias, ok? Descrição, como eu já disse, é opcional. Você aqui pode escrever qualquer coisa que você quiser na descrição, ok? Tudo que você achar que dá para escrever na descrição, você pode escrever o que é. E criamos público, ok? Então, o meu público já foi criado, como vocês veem, já está aqui, público criado, com interação com o meu Instagram. Posso vir criar um lookalike, um público semelhante aqui. Eu posso dizer ao Facebook, cria-me um público semelhante a estes todos que interagiram com a minha página durante 30 dias. Posso criar um anúncio, posso vir criar um outro público personalizado, ok? Então, eu vou clicar aqui onde vem concluir, que é para sairmos deste exemplo de públicos quentes. O resto é só manejar a ferramenta que vocês vão descobrir tintim por tintim, ok? Isso não se esgota numa aula de 20, 30 minutos. Então, o importante aqui é darmos os tópicos, como é que a coisa começa, e o resto você depois vai desenvolver. Então, eu venho aqui, clico aqui onde vem concluir. Bom, já vimos um exemplo de criação de público quente. Vimos um ou dois exemplos, agora vamos ver um exemplo de criação, por exemplo, de públicos frios. Okay? Como é que nós criamos um público frio, por exemplo? O público frio pode ser criado a partir de um lookalike, por exemplo, semelhança. O que nós podemos fazer, por exemplo, vemos para aqui, ou um público especial. Então eu clico aqui onde vem semelhança, por exemplo, e eu venho para aqui, como vocês veem, criar um público semelhante. É um público, é frio, por quê? Porque é semelhante a um público quente meu. Esse público não é meu, porque ainda não interagiu com a minha página, ainda não interagiu com nenhuma plataforma minha, seja física ou digital. É por isso que eu vou criar um público à semelhança daquele que já interagiu. Então, qual é a imagem que eu vou usar? Por exemplo, aqui como vocês veem, seleciona a fonte, ok? De semelhança. Eu clico aqui e eu venho para aqui, outras fontes. Outras fontes o que é? São os públicos que eu já criei, como vocês viram. Eu tenho muitos públicos aqui, então, mas eu vou escolher, por exemplo, este que acabamos de criar, interação com Insta 30 dias. Nós criamos este aqui, interação com Instagram 30 dias. Então, eu vou clicar aqui e eu vou dizer a ele, a semelhança tem que ser puxada destas pessoas que interagiram com o meu Insta dentro destes 30 dias. Então o Facebook vai procurar pessoas semelhantes a estas que interagiram com o meu perfil ou com a minha página, seja por interesse do meu produto ou serviço, por exemplo, seja por interesse pelo meu conteúdo, etc, etc. Ok? Depois, seleciona a localização desse público. Onde é que esse público deve estar localizado ou pode estar localizado? Eu posso colocar aqui muitos países, por exemplo, se é um produto meu ou um serviço que pode ser divulgado em muitos países, ou se eu estou a começar, por exemplo, eu tenho que subnichar isso o máximo possível, porque se eu esticar muito, eu tenho que dominar. Há uma técnica que se chama dominação de territórios. Eu tenho que dominar pequenos territórios, que é para poder ter um controle de um território um pouco mais vasto. Então, vamos começar de pequeno. Eu posso colocar, por exemplo, Moçambique, ok? Então, onde é que esse tal público semelhante está? São pessoas que visualizaram a minha página que encontram-se em Moçambique, ok? Posso colocar aqui um outro país, por exemplo. Eu posso colocar Moçambique, posso colocar Angola, posso colocar etc, etc. Eu vou colocando. Depois, selecione o tamanho do público. Número de público semelhante. Então, quantos públicos eu quero criar semelhantes? Eu posso vir para aqui, eu posso dizer 1, por exemplo, 2 ou 3 ou 4, depende, ok? E eu escolho 1, por exemplo, ele está-me a dizer aqui, das pessoas que interagiram com o meu perfil dos últimos 30 dias, há uma probabilidade do Facebook encontrar 42.700 pessoas. Se ele for descer até 1% de semelhança. Agora percebam, quanto menor for, ou melhor, a percentagem, significa que estou a colocar a semelhança muito próxima. Estão a entender, né?
Quanto menor for a percentagem, eu estou a colocar a semelhança, então tem que ser alguém, por exemplo, que tenha uma barba. Se eu coloco aqui 1%, provavelmente é alguém que tenha uma barba igual à minha, é alguém que tem um corte igual ao meu, é alguém que fala talvez como eu falo, ou gosta de uma roupa assim. Então, é uma analogia que eu estou a fazer, que é para vocês perceberem aqui na percentagem. Normalmente eu puxo isto para aqui, para 10%, ok? Eu puxo isto para 10%. Por quê? Porque não preciso que o Facebook vá, porque quanto mais semelhante for em termos de detalhes, maior custo vai ser esse público. Significa que vai te custar muito em termos de orçamento para o Facebook alcançar esse público. Não sei como é que eu posso esmiuçar ainda mais isso ou traduzir um pouquinho mais isso. Ok, mas é assim. Quanto menor for a percentagem, esta percentagem aqui, quanto menor for, estou a dizer ao Facebook que o detalhe tem que ser ao mínimo. Então significa tem que ser muito, mas muito semelhante até nos detalhes. E para o Facebook encontrar essas pessoas pode me ser muito caro em termos de orçamento. Então eu quero que ele encontre pessoas com uma semelhança de 10%, por exemplo. Já estou a abrir um pouco. Pode ser uma pessoa que não tenha barba, por exemplo. A semelhança pode ser o corte do cabelo, a semelhança pode ser outra coisa. Então estou a abrir um pouco o leque, que é para ele poder ter mais espaço. E quando eu abro um pouco o leque, como vocês veem, o tamanho também desse público cresce ou aumenta. Ok? Então, é mais ou menos isso. Então, já está a dar aqui a estimativa de pessoas desse lookalike ou dessas pessoas semelhantes, por exemplo, das que interagiram com o meu Instagram nos últimos 30 dias. Ele já está a mostrar aqui. E eu venho para aqui, eu venho criar esse público semelhante. Ok? Então, já vimos como criar os nossos públicos. Aula número 2, público quente e público frio. Por exemplo, já vimos como criar público quente e já vimos como criar um público frio. Ok? Nas próximas aulas já vamos demonstrar em detalhes como é que esses públicos são usados quando nós estivermos a criar os nossos anúncios. Ok? Então, a aula de hoje era simplesmente para mostrar como é que nós criamos os públicos. Então, tu tens que ter a tua base de dados de todos os públicos que tu já criaste, que é para poder te facilitar quando estás a criar os seus anúncios. Então, já sabes para quem vais direcionar. Tu vais direcionar o anúncio, por exemplo, para quem visualizou o vídeo 3 segundos. Tu vais direcionar o seu anúncio, por exemplo, para quem direcionou-se à sua loja física, ou à sua página, ou o perfil do Insta, o perfil do Facebook, etc, etc. Então, aqui nós vínhamos trazer uma aula sobre como criar públicos, sejam eles frios, sejam eles quentes. Espero ter ajudado mais uma vez. Não se esqueçam, deixem um like no vídeo, partilhem o vídeo, deixem comentários, sugestões, o que não foi percebido, por favor, coloquem nas mensagens, que é para nós podermos explicar com mais profundidade, e sigam também o nosso YouTube, ok? Siga o nosso YouTube. O nosso YouTube é Miguel Conceição, sem nenhum acento, ok? É só escrever Miguel Conceição. Deixem os vossos comentários nos vídeos. Tem muito mais outros vídeos lá no nosso canal. Deixem os vossos comentários, as vossas sugestões. E inscrevam-se no nosso canal, que é para serem notificados sempre que tiver um vídeo novo, ok? Muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo.